Tudo bom, Fernando? Como você está? Eu estou melhorando, Thalita. Estou com um tratamento que tem me recuperado, embora ainda não possa dizer que esteja em processo de cura, porque eu não tenho um diagnóstico fechado, né? Mas, né, entre outras coisas que caracterizam a vida, uma é trabalhar. Então, né, estou aqui eu de volta, devagarinho, tentando me manter dentro de limites. É muito difícil para quem tem um vício de quase 50 anos de profissão, mas tentando me manter dentro dos limites, né? Porque, afinal de contas, mesmo que a gente esteja sem capacidade de se concentrar e escrever muito, e eu de fato estou, é, as coisas não param, os fatos não param, as situações dramáticas como essa que você relatou aí, e destacou muito bem o absurdo que foi não ter havido sequer uma menção a essa moça que morreu, que me toca profundamente, porque Ana Clara também é o nome da minha filha mais velha, e, eu não consigo entender por que se deixou, depois dessa tragédia do sábado, quase ocorreu outra no domingo, quando todo mundo sabia que teríamos de novo temperaturas das mais altas, né? E só se tomou a iniciativa de cancelar o show pouco antes do seu início, depois daquela garotada ter ficado o dia inteiro debaixo, né, da pauleira, que foi aquele sol, aquela soleira toda que desabava Sim. sobre o Engenhão, demonstrando que o cancelamento veio mais pelo receio de terem novos problemas, entre aspas, né, do que pela consciência de que é preciso proteger e preservar a vida e a saúde daquelas pessoas que estão ali. Até porque, como você também destacou, as providências para que se tomasse as medidas necessárias a mitigar os efeitos do calor, não só não foram feitas, como não foram feitas por razões econômicas. Tapar os postigos pelos quais havia ventilação para evitar que pessoas assistissem o show pagando menos ou sem pagar, e proibir o ingresso de garrafas de água e uma série de outras medidas que visavam exclusivamente aumentar, maximizar os lucros, né? Mas, além dessa tristeza, né, domingo também foi um dia de tristeza por vermos a Argentina cair numa situação que todos concordam, inclusive os que apoiam ou que têm simpatia pelo Milei, que é um passo rumo ao desconhecido, né? Um grande país, uma grande população, sendo lançadas num turbilhão que ninguém sabe o que virá, inclusive os próprios apoiadores, né? A gente sabe que o Milei moderou um pouco o discurso, mas é o mesmo Milei que alguns dias atrás destroçava uma maquete do Banco Central como se fosse uma pinhata mexicana, né? Para simbolizar a sua ambição de dolarizar a economia, ou então que chamava o Papa de comunista, ou então que dizia que ia extinguir o peso e dolarizar completamente a economia, e também, né, o sabugismo da imprensa brasileira, que achou muito estranho o Lula, ao cumprimentar a eleição do novo governo, não ter feito uma menção pessoal ao Javier Milei. Não pode fazer. Não pode fazer. Alguém que foi ofendido, foi insultado por ele não faz 10 dias. Então, é preciso recuperar um pouco da chamada vergonha na cara. Acho que foi dentro dos nossos limites, né? Os estados têm que se relacionar no melhor das suas possibilidades. As pessoas não necessariamente, né? Ainda mais quando o Milei, em vez de tomar uma iniciativa de fazer um gesto de conciliação, ao contrário, fez um gesto de polarização, ao entrar em contato hoje e travar um diálogo com ninguém menos que Jair Bolsonaro, que, afinal de contas, na estrutura oficial que os dois, e o que o Milei agora representa, não é, perante a estrutura oficial, não é ninguém. Aliás, eu estava olhando agora, tem uma matéria na Folha sobre as repercussões da eleição do Milei e a proliferação de memes comparando o Milei a Bolsonaro e fazendo paralelos com a eleição do Bolsonaro, o que vem ao encontro, né, de um pensamento que eu tenho cultivado aqui, até coloquei no post com que eu chamo essa entrada na TVT, lá no meu blog, né, dizendo que talvez seja demais exigir que a garotada tenha lembrança ou tenha a capacidade de encontrar
o paralelo que existe entre o Milei e não Bolsonaro, mas outro presidente da história brasileira, que é Fernando Collor de Mello. Né? É bom lembrar, porque a gente fica velho e começa a esquecer disso, né? Que o fenômeno Collor já data de 30, 32 anos, né? E, portanto, para se lembrar dele, as pessoas precisam ter de 45 para lá. Porque quem era bebezinho, com toda razão, estava brincando com seu carrinho, em vez de ficar brincando de eleger um louco para a presidência de um país continental. Bom, por que eu digo isso? Porque Milei, tal como Collor, se elege não apenas sem maioria, não apenas sem uma estrutura político-partidária, não apenas sem uma tradição que o sustente, mas diante de algo que o diferencia daquele quadro em que Bolsonaro se elegeu, que é o fato da Argentina estar mergulhada numa hiperinflação. A hiperinflação argentina, ela não permite ao presidente que ele se aclimate no poder, que ele tenha tempo de costurar acordos, alianças, apoios que permitam dar a ele governabilidade. Tal como Collor. Tem, como se diz na gíria das ruas, tem que entrar rachando. Tem que se servir da legitimidade da sua recente eleição para impor, quase que goela abaixo, ao país um programa econômico, e necessariamente um programa econômico de choque, como os nossos dois países viveram no final dos anos 80 e no início dos anos 90. Não tem políticas gradativas. Hoje de manhã se noticiou que ele teria uma política gradativa na qual iria reverter a hiperinflação em 24 meses. Gente, não existe isso. Não existe você chegar para um país que está com 140% de eleição e dizer, olha, daqui a 2 anos nós vamos estar com uma inflação moderada, porque não produz efeito. A inflação, além de outras razões, tem também, a seu lado, o fenômeno psicológico. Quando você se acostuma a uma inflação de perto de 10% ao mês, ninguém convence você de que no mês seguinte você deve moderar os aumentos de preço que você produz ou que você encontra, né, no mercado. Então, eu espero que esse início de governo Milei vá ser um início de governo muito conturbado, porque ele vai precisar tomar medidas simbólicas, né, e não descarto, como a maioria das pessoas, que a hipótese de que ele venha dolarizar, não digo imediatamente, mas muito rapidamente, a economia. E por uma razão muito simples. Quando você dolariza a economia, você acaba, pelo menos nominalmente, com a inflação. Ou seja, se você não tem mais uma moeda, se a sua moeda passa a ser a moeda norte-americana, você também não tem desvalorização da sua moeda, pela simples razão de que ela não existe mais. Isso vai se dar em outros foros. Vai se dar no foro da exportação, vai se dar no foro dos negócios exteriores, mas não na economia interna. Porque você vai ter tudo indexado a uma moeda que não é a sua. Então, eu acho que esse não vai deixar de ser o caminho trilhado pelo Milei. Até porque não se dolariza progressivamente. Né? A não ser que a gente pense numa espécie, porque também aí eu vou apelar à memória dos mais velhos, naquele expediente que o Fernando Henrique Cardoso usou, na conversão do Brasil, do cruzado para o Brasil do real, quando ele criou a URV, Unidade Real de Valor, que era uma espécie de indexador diário dos preços, que permitia a conversão pela tabela antiga, e criou também a nossa, foi bom enquanto durou, paridade entre o real e o dólar. Né? Isso não se sustentou, como todos sabem, e chegou a certa altura, o que era para ser um mecanismo de trava do processo inflacionário, voltou a ameaçar criar uma hiperinflação quando nós tivemos o estouro do dólar, né, passando de R$1 para R$1,50, quase 50% de desvalorização em poucos dias. Então, eu acho que esse é o quadro que a Argentina vai enfrentar, com o agravante que a Argentina, tal como nós, ainda mais do que nós, se acostumou ao que deveria ser uma raríssima exceção, que é a derrubada de presidente. Também os mais velhos vão se lembrar que, numa noite, Fernando de la Rúa caiu com manifestações e panelaços diante da Casa Rosada, que acabaram levando à deposição do governo,
legitimamente eleito, aliás, dirigido por alguém que não era, como o Milei, um histriônico, um palhaço, era um homem sério, vetusto, um homem que fazia da presidência um exercício aparentemente sério e que se perdeu nessas medidas, midiáticas de tentativa de controle da economia que acabaram ruindo em poucos dias. Desculpa aí, eu acho que eu estava com saudade de falar, acabei falando dessa, desculpa, Thalita. Você tem sempre todo o espaço, Fernando, não é um problema. Ô, Fernando, como você disse, muita gente tem comparado realmente a eleição do Javier Milei na Argentina com o que foi 2018 aqui com a eleição de Jair Bolsonaro. Mas há quem acredite que a Argentina não nos mostra o que já passamos, mas sim o que a gente pode passar em 2024, a depender de como for o governo Lula. Você acredita também que a gente deve olhar com essa perspectiva futura do que pode vir a acontecer aqui no Brasil, caso o governo Lula não consiga melhorar a economia ou talvez tomar atitudes mais radicais para a transformação do país? Há esse risco na sua avaliação? Eu acho que essa atenção deve ser dada e não apenas em função do episódio Milei. Eu acho que desde o início, porque é inegável que nós vivemos uma ascensão da extrema-direita no mundo. Não é só no Brasil. Esse é um fenômeno de natureza mundial e que encontra as elites brasileiras muito acomodadas, muito mornas, muito mansas, diante das humilhações que se vem tentando impor ao nosso país. Veja, nós citamos dois exemplos no início do programa. O da ação desse grupo aí que promoveu o show, que tratou com desprezo absoluto os adolescentes brasileiros, que mesmo depois de uma morte não tomou nenhuma atitude decente para proteger os seus clientes, afinal de contas, e a outra de pessoas praticamente exigindo que o Lula vá fazer uma babação em relação ao Milei, depois de ter sido chamado de corrupto e comunista por ele. Quer dizer, onde é que está o brilho? Onde é que está a decência nacional? Ou nós vamos voltar a ser, como tínhamos deixado de ser, os complexados de vira-lata que o Nelson Rodrigues se referia? Não. Nós estamos aceitando isso. E tem mais um exemplo recente. Depois da diplomacia brasileira ter exercido um brilhante trabalho na construção, ou na tentativa da construção de uma resolução do Conselho de Segurança da ONU que permitisse a interrupção da guerra, e diante dos protestos legítimos do governo brasileiro contra o massacre que se seguiu aos atentados do Hamas, massacre de civis, crianças, mulheres, palestinos, mas o Lula não devia ter falado isso, o Lula não pode chamar de terrorismo, e a discussão tola que se criou em torno de chamar ou não de genocídio, eu posso até achar que mas é claro que eu vou evitar a palavra para não deixar que a direita comece a entrar com argumentos torpes, do tipo, o genocídio é uma figura caracterizada por isso, então não tem a intenção de matar. Eu não me importo se tem a intenção de matar ou se apenas mata por desprezo à existência daquelas pessoas. Qualquer um que olha as imagens daquela Gaza que não foi invadida, foi demolida, aquela Gaza demolida, sabe, olha, é só o seu bom senso para dizer que está a 1000 anos-luz de ser bombardeio cirúrgico, ataque a alvos selecionados, é um ataque generalizado. É destruição. Na época da Segunda Guerra, a gente tinha um tipo de explosivo que se chamava bomba arrasa quarteirão. É o que está sendo jogado sobre Gaza. Bombas arrasa quarteirão. E quando você arrasa um quarteirão, você não vai escolher, como alega Israel, acertamos um dirigente do Hamas, 2 dirigentes do Hamas, um dirigente, um militante e 3 atiradores do Hamas. Não é possível isso. Ninguém foi fazer censo do IBGE ali entre aqueles cadáveres, entre a gente que está nos escombros. Você não tem condições de acertar, de comprovar, de identificar nada. Mata todo mundo que está ali. Afora os ataques a postos de refugiados, a campos de refugiados da ONU, afora os ataques a ambulâncias, a hospitais, e com essa cascata de que tem um complexo monstruoso, cibernético, de túneis ali embaixo, tal como foi em relação ao Iraque, as armas de destruição em massa. Ninguém está provando isso. E mais,
É fácil para qualquer brasileiro imaginar isso. Vamos imaginar que um grupo de traficantes ou milicianos, né, que se abriga numa favela, num grande complexo de favelas do Rio de Janeiro, promova um crime, um massacre, né, nojento, asqueroso, intolerável, né, de pessoas inocentes, e fuja lá para dentro. Quer dizer, então, nós vamos cercar aquele complexo de favelas, acionar a aviação da FAB, acionar os tanques do Exército e vamos disparar contra quarteirões inteiros daquela favela, né, sob o argumento de que estamos acertando a quadrilha, os chefes do tráfico. Ora, seria intolerável para nós aqui, estamos matando dezenas, centenas, milhares de brasileiros em função da alegada necessidade de perseguir um grupo de criminosos. Por que para os palestinos é aceitável? Por que para os palestinos é admissível? Então, o fato da gente não estar reagindo, né, a essas colocações da direita, do conservadorismo brasileiro, que passam pano para essas situações, né, mostra o quão pouco estamos preparados para resistir a uma ascensão à direita. Né? Eu não estou sugerindo que a gente se torne radical, nem nas palavras, nem na escolha dos vocábulos. Ao contrário, eu acho que vale a pena moderá-las, né, essas escolhas, para conseguir mais apoio e evitar dar para o adversário os espaços para ele avançar. Mas eu acho que nós, ao contrário de pensarmos agora numa agudização dos processos de transformação que são próprios da esquerda, nós devemos pensar muito na nossa capacidade de reunir, de mantermos unidos as forças que foram muito maiores do que a esquerda, que nos permitiram derrotar Bolsonaro no final do ano passado. Eu acho que essa é a questão essencial, porque não nos iludamos. O mundo está vivendo uma ascensão das forças de extrema-direita. Nós provavelmente teremos a eleição do Trump ano que vem nos Estados Unidos. Então, nós não podemos errar como se errou nos anos 30, quando, diante da ascensão do nazifascismo, nós, em matéria de purismo, alegamos a necessidade de manter uma esquerda pura, ideológica, né, isolada, e perdemos as forças que poderiam ter evitado a ascensão daquelas políticas monstruosas, que, afinal, se a gente examinar bem, não tem muita diferença daquelas que se levantam hoje, supostamente como solução para os problemas dos nossos países. Aliás, Trump, inclusive, será muito provavelmente eleito até por conta da atuação que Joe Biden vem tendo lá em Israel, né? Em apoiar Israel e apoiar esse massacre ali que acontece na faixa de Gaza. As pesquisas eleitorais ali na região, inclusive, já mostram que ele vem perdendo o eleitorado democrata por conta da atuação dele ali em Israel, de apoio a Israel. Comente. Olha, eu tenho uma opinião meio contra-majoritária em relação a essa questão, né? Porque eu acho que se não fizermos um exame histórico, os republicanos foram menos danosos ao mundo do que os democratas quando estiveram no poder nos Estados Unidos. O Trump, por mais que se diga dele, ele não iniciou nenhuma guerra em seu período, enquanto os governos democratas, o governo democrata que antecedeu o de Barack Obama, com toda a sua simpatia, né, ele começou uma guerra, né? E o Biden, eu acho que está tendo um comportamento muito vergonhoso, muito eleitoreiro em relação à questão de Israel, que está cobrando o preço dele. Porque esses recuos sucessivos dos Estados Unidos, agora admitindo pausas humanitárias e já quase aderindo à ideia de um cessar-fogo, eles são um retrato também do desgaste que Israel está sofrendo com esse ataque de quase 40 dias, aliás, mais de 40 dias, né? Hoje é dia 19, mais de 40 dias, né, contra uma população desarmada. Né? Se você observar as imagens, as poucas imagens que vêm de Gaza, porque esse também é um dos aspectos sobre o qual se chama pouca atenção, né? É uma guerra no qual nós só vemos as imagens de um lado, né? A imprensa internacional está ausente, né, de Gaza, e mesmo as poucas imagens que vêm de lá são colocadas sempre quase com uma tarja, uma ressalva narrada de que não são informações oficiais, não puderam ser confirmadas de modo independente, embora eu não consiga imaginar que se tenha feito, na base da inteligência artificial, aquelas imagens de demolição completa que nós assistimos de Gaza. Então, eu acho que esse balançar, né, de Biden
um presidente trôpego em todos os sentidos da palavra, ele está fazendo com que o Trump pareça até, sob este aspecto, da guerra, literalmente esse aspecto da guerra, um governante menos perigoso sob esse aspecto do que o próprio presidente democrata. Acho que vai ser muito difícil ele se recuperar, porque essa percepção também se dá entre os norte-americanos. Eles estão percebendo que o Biden ele está sendo arrastado pelos acontecimentos, e por tudo isso porque foi fazer uma tentativa nojenta de aproveitamento, aquela viagem em cima dos fatos ali para Israel, aquela declaração de que havia um apoio incondicional, conte conosco em tudo que houver, o envio de porta-aviões para a costa do Mediterrâneo ali, já avisando que ia bombardear quem se aventurasse a se opor a Israel, tudo isso, né, era desnecessário, não estava sendo nada disso estava sendo cobrado. Eu acho que nem nos seus melhores sonhos o Benjamin Netanyahu imaginou que fosse ter um apoio tão automático e tão alinhado dos Estados Unidos. E, no entanto, né, ele acabou sendo aquela vergonha de, no meio de uma viagem do presidente norte-americano para o Oriente Médio, uma autoridade sem nenhum poder, né, o presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, e o rei da Jordânia, terem simplesmente cancelado o encontro com o presidente dos Estados Unidos, com ele já ali na região, na véspera. Na véspera. Quase que funciona como um adiamento do show da Taylor Swift, 2 horas antes. Isso não existe em matéria de diplomacia. Aconteceu por quê? Porque Biden exagerou. Biden quis ser mais netanyahuista do que o Netanyahu. E isso acabou arrastando os Estados Unidos para uma posição de fragilidade, que agora está cobrando o seu preço. Cobrando tanto que os Estados Unidos teve de pagar uma parte dele, deixando de vetar uma resolução igual a que havia vetado do Brasil 3 semanas antes, né? E que só provocou, como disse, aliás, no comentário o Reinaldo Azevedo, provocou a percepção de uma única diferença. É a mesma resolução 10 mil mortes depois. Sim. É isso. Concordo. Deixa eu trazer só uma última informação, Brito, sobre essa questão do show da Taylor Swift, até para que a gente entenda como cada ação que foi tomada nesse episódio tem o capitalismo ali por trás, né? Você sabe que esse show foi adiado, como você coloca, 2, 3 horas antes do show ali de domingo, não por conta do calor extremo, porque, na verdade, adiar por conta do calor extremo seria você colocar de fato que aquela morte aconteceu por isso, mas foi por conta do risco de tempestade que se colocou. Tem tudo a ver com acionamento de seguro, né? Cláusulas contratuais. Então o show não poderia ter sido adiado por conta do calor, porque seria um reconhecimento da morte daquela menina. Então eles deixaram para adiar logo antes do show começar por uma outra questão que seria o risco de tempestade. A morte da menina aconteceu só no hospital, só foi declarada no hospital, apesar de ela ter ficado 40 minutos sem batimento cardíaco ali no estádio, mas também não poderia ser declarada a morte ali no estádio, porque senão a empresa teria que cancelar naquele momento. No momento da morte, o show teria que ser paralisado. Isso não aconteceu. Então, tem todas as questões contratuais para que, de fato, seguros não sejam acionados, para que as responsabilizações não sejam feitas, e essa menina agora fica realmente... a menina não mais, né? Mas a família fica ali, a Deus dará, sem qualquer ajuda, por conta de questões contratuais, por conta do acionamento de seguro. Então, se trata disso, se trata da empresa não querendo perder qualquer tipo de lucro, qualquer tipo de grana, e não dar o atendimento, não presta solidariedade para essa garota nesse momento. Então, é tudo absurdo, né? Eu não tenho a menor dúvida de que isso aconteceu, Thalita, ou pelo menos alguma coisa parecida com isso aconteceu, porque a demonstração de indiferença pelos adolescentes, pela plateia, pelos aqueles que realmente sustentam essa iniciativa, que são os fãs adolescentes dessa menina, que foram absolutamente ignorados, isso está mais do que claro. Eu acho que o que a gente tem que pensar agora é na responsabilidade do poder público. Tá? E isso que você chama a atenção, que você levanta agora aqui, é muito interessante, porque talvez valha a pena incluir entre as exigências do poder público
um depósito público, um depósito para conhecimento público de todos os registros de contrato firmados para a realização de eventos desse tipo, para que as pessoas saibam, sem a sombra da dúvida que nos ocorre agora, de se isso é verdade, se isso não é verdade, a nossa incapacidade, né, de exigir esses contratos e mostrar, né, as cláusulas que limitavam esse socorro, limitavam essa ajuda, né, para que a gente torne pública, torne transparente esses acontecimentos. E isso deve ser uma iniciativa do poder público, porque, afinal de contas, cai nas costas do poder público a responsabilização diante das pessoas por esses acontecimentos, né? Eu tenho certeza que, embora eu tenha a maior ojeriza ao Cláudio Castro, ele não tem responsabilidade direta nisso, muito menos o prefeito Eduardo Paes. Mas, no momento em que eles autorizam a realização desses eventos, que precisam de autorização pública para se realizar, eles acabam assumindo para si a responsabilidade de coisas sobre as quais eles não têm controle. E acabam tendo que reagir com iniciativas ridículas. Mandei botar uns postos de água. Não existe isso. Não existe isso. Num tipo de show que você permite a aglomeração, o esmagamento de pessoas contra a grade ali na busca da fila do gargarejo, sem haver uma repartição dos lugares mais ou menos fixa, uma divisão que permita que aquela massa se desloque como uma onda, né? Você está sujeito a qualquer momento a ter um atropelamento, um esmagamento das pessoas contra a grade, ainda mais grades que serviam de calor, né? Então, o poder público não tem controle sobre isso, mas tem responsabilidade. Então é hora de assumir também os controles para que não fique a reboque, né, dessas negociatas, como acho que você relatou aqui, né, que colocam em último lugar a vida, a dignidade, o conforto, a segurança dos verdadeiros donos daquele show, que são aqueles adolescentes, aquelas meninas ali, de pulseirinha, né, que estavam dando seu suado dinheirinho, seu rico dinheirinho, para sustentar os luxos de um grupo de produtores, e quem sabe, da própria artista, absolutamente indiferentes à sua felicidade e até mesmo à sua segurança. Perfeito. Esse é um dos caminhos para solucionar o fato, para que isso não volte a acontecer. Fernando, é sempre muito bom te ouvir, sua voz, sua presença, sua opinião fazem muita falta aqui na imprensa alternativa como um todo, viu? Então a gente está muito feliz com esse seu retorno, que a gente volte a se encontrar agora nas próximas semanas, tá certo, Diego? Eu já espero estar de volta na outra sexta-feira, não nessa agora, que eu tenho uma consulta médica na outra sexta-feira, para a gente retomar essa parceria de tantos anos, né? E também para eu tentar, digamos assim, reembolsar, né, os telespectadores da minha ausência por tantos meses, né? E me servir da oportunidade para agradecer todos aqueles que, através das suas palavras, dos seus pensamentos, e alguns, e muitos até, através de contribuições para o Pix do tijolaco.net, todos eles trouxeram para a gente um alento, uma força para enfrentar as dificuldades. Eu vou dizer para você, Thalita, depois de 70 dias internado numa enfermaria de hospital, a gente sublima um pouco os nossos pensamentos, a gente vê que a nossa situação, nem sempre, por mais difícil que seja, é a pior entre todos, e a gente também se mobiliza para continuar das maneiras que a gente puder, mesmo, principalmente quando a gente saía dali do hospital, continuar a fazer o Brecht disse, que é aliviar as dores da canseira humana. Entendeu? Nosso compromisso com a felicidade, nosso compromisso com a realização do ser humano só aumenta quando a gente percebe a nossa finitude, a gente percebe a nossa fragilidade, a gente percebe que a vida, apesar de tão bonita, ela é mais ainda porque ela é transitória. Obrigado a todos. Sexta-feira que vem, sem ser essa agora, a outra, espero estar de volta aqui. Combinadíssimo, Fernando. Um beijo enorme para você. Muito obrigado. Uma boa semana. Até.